tutela antecipada é uma ferramenta jurídica utilizada no processo civil que permite ao juiz o adiantamento da decisão final do processo, possibilitando que os efeitos da sentença também sejam antecipados. Este instituto também poderia ser utilizado na esfera penal? O programa Academia desta semana discute o assunto com base na dissertação de Fabiano Pimentel, mestre pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Fabiano é autor do estudo Tutela Antecipada em Revisão Criminal. E para debater a pesquisa, contamos com a participação de Luiz Coutinho e Fábio Basílio. Coutinho é presidente da Escola Superior de Advocacia da Bahia, ESAD, professor de Direito Penal da Universidade Católica de Salvador e mestre em Direito pela UFPE. Basílio é advogado e especialista em Direito Penal e mestrando em Direito pela Universidade de Madrid. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa de hoje. E, para começar, vamos conferir um resumo da dissertação do Fabiano. A dissertação de Fabiano Pimentel tem por objetivo demonstrar a viabilidade da aplicação da tutela antecipada, instituto utilizado na esfera processual civil e também na esfera criminal. O trabalho foi baseado na análise da legislação brasileira, bem como na consulta da doutrina nacional e estrangeira sobre o tema. O estudo faz referências a áreas jurídicas como direito penal, processo penal, direito constitucional e processo civil, além da filosofia. Bem, então agora vamos conferir com o próprio autor os objetivos, né? Também o propósito. Inclusive, queria que você explicasse, Fabiano, qual foi a metodologia utilizada. De início, o trabalho se transformou nesse livro, né? Agora, surgiu de algum caso prático? De onde você tirou a ideia para elaborar esse trabalho? O livro ele surge a partir de um caso prático. Eu fui advogado aproximadamente 3 anos atrás de 2 irmãos. Não eram gêmeos, mas eram irmãos parecidos. E um deles era afeito ao crime. O sujeito que já tinha cometido vários crimes. E numa dessas oportunidades ele subtrai a carteira de identidade do seu irmão. Novamente ele é preso em flagrante, o processo criminal se instaura e no momento da entrega, né, do documento, ele entrega a identidade do seu irmão. Então o início do processo criminal, a partir da denúncia, o processo se desenvolve e sai então a sentença condenatória. Ele já estava em liberdade, né, está feito. E o processo com trânsito em julgado, sai o mandado de prisão em nome do irmão dele. Quando chega ao nosso escritório, o caso, eu vejo que não há mais possibilidade de recurso, porque o processo passou em julgado, e que não havia no ordenamento jurídico um instrumento capaz de dar maior celeridade, não é, à revisão criminal, obtendo-se a tutela de forma inicial, mais célere, inclusive. Então a ideia surge a partir desse caso concreto. Uhum. E qual a metodologia utilizada nesse trabalho? A metodologia é pesquisa científica, né, bibliográfica, revisão de literatura e jurisprudências. Eu tive um pouco de dificuldade porque a grande parte da jurisprudência ainda vem vendo com dificuldade o tema em virtude da ausência de texto legal. Então, o nosso trabalho ele pugna exatamente por essa superação, né, de não apenas aquela vinculação estrita à lei, mas suplantando esse obstáculo para chegar aí à possibilidade de, por analogia, utilizar-se um instituto dentro do processo penal. Uhum. Bom, já que você falou aí a bibliografia, vamos conferir então uma parte, né, das obras que foram utilizadas neste trabalho. Acesso à Justiça, de Wilson Alves de Souza, editora 2 de Julho. Acesso à Justiça, de Mauro Capelletti e Brian Garth, editora Fabris. Recursos no processo penal, Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. De Ada Pellegrini, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Escarance Fernandes, editora Revista dos Tribunais. Agora, Fabiano, de que forma essas 3 obras aí contribuíram na elaboração do seu trabalho? As obras do professor Wilson Alves e do Capelletti, na parte inicial do texto, dando enfoque ao acesso à justiça. A ideia era pegar exatamente
os critérios dos direitos fundamentais, passando também pelo acesso à justiça, numa visão de um direito fundamental, e fazer esse link com a revisão criminal. Então, os 2 primeiros livros foram utilizados nos primeiros capítulos, eu diria que fundamentos para o desenvolvimento do tema, né, com o passar dos capítulos. Então, o acesso à justiça como base para, num momento seguinte, dar a possibilidade de revisão criminal, ou seja, trazendo um ponto maior, ou seja, a revisão criminal sendo uma forma de acesso à justiça. E nesse tema, revisão criminal, utilizei também o livro da professora Ada Pellegrini, do professor Scaranci, do professor Magalhães Gomes Filho, como base, né, para esse entendimento. Nos capítulos seguintes, tratando um pouco sobre a tutela antecipada em si, mais para frente, com as ações de impugnação. Aí eu utilizei o livro da professora Ada Pellegrini, do professor Scaranci, Magalhães Gomes Filho, também de forma bem geral. E no último capítulo, desenvolvendo o tema especificamente, já que havia pouca literatura sobre esse assunto, e aí foi um desenvolvimento mais, diria, direto na parte do tema tutela antecipada em revisão criminal. Bem, vou pedir para que você faça então agora uma explanação do seu trabalho, que será acompanhado aqui também pelo Coutinho, também pelo Basílio, e daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos justamente debater aí o seu trabalho. O livro, então, ele surge a partir desse caso prático. Eu, então, senti a necessidade de usar um instituto do direito processual civil, já que o Código de Processo Penal não previa esta hipótese. Então, eu parti do artigo 3º do CPP. O artigo 3º do CPP nos dá a possibilidade de usar a analogia em processo penal. Então, eu pego como fundamento o artigo 3º, que me dá essa garantia, a possibilidade do uso da analogia no processo penal, e parto então daí a utilizar um instituto que é originariamente do direito processual civil. Bom, parto então deste artigo 3º e no CPP, utilizando o artigo 489, que admite a possibilidade de tutela antecipada em ação rescisória. Então, eu parto desse paradigma, trazendo para o processo penal, né, fazendo uma análise dos 2 institutos, da ação rescisória e da revisão criminal, como institutos próximos, semelhantes. Né? Então, eu vejo a possibilidade da utilização da analogia, nesse caso, e trago para o processo penal os institutos do direito processual civil, né, da tutela antecipada, entre eles. Eu passo pelos requisitos da tutela antecipada e vejo que existe similitude entre os institutos e trago então para o processo penal para ser utilizado, né, dentro da revisão criminal. Então eu vejo esse tema com um ponto muito importante, pois os advogados criminais, antes, né, dessa ideia da tutela antecipada na revisão criminal, eles ficavam adstritos a medidas cautelares e ao habeas corpus. Então você tinha que entrar com 2 procedimentos. Uma revisão criminal e uma ação cautelar ou um habeas corpus. Então havia uma duplicidade de procedimentos. Consequentemente, a possibilidade de julgamentos conflitantes. Imagine, por exemplo, uma revisão criminal, o sujeito ingressava com a revisão criminal, depois ingressava com habeas corpus. Decisões contraditórias. O habeas corpus é julgado improcedente e a revisão procedente, ou o contrário. O habeas corpus procedente, a revisão criminal procedente. Ou seja, havia aí uma possibilidade de decisões conflitantes num mesmo aspecto, dentro de um mesmo caso, inclusive uma conexão entre essas questões. Então, para evitar essa possibilidade de decisões contraditórias, com o objetivo de dar maior celeridade ao procedimento, que você ingressa com a revisão criminal e pede a tutela antecipada logo, né, em caráter liminar, e o relator, então, ele vai apreciar se é caso de suspender, por exemplo, a execução penal, o sujeito ele vai estar cumprindo pena. Né? Então, ele leva ao processo uma prova, no caso, uma prova inequívoca, dentro dos requisitos da antecipação de tutela, com a verossimilhança da alegação. Ele leva ao relator da revisão criminal
né, esta prova inicial, e então ele tem, dentro do mesmo processo, a possibilidade de conceder a tutela antecipada, liminarmente, se for o caso, é óbvio. Não estou dizendo que a tutela antecipada é a regra, uma exceção, uma medida excepcional, mas deve haver no processo penal um instituto que dê a possibilidade ao advogado, fazendo o requerimento da revisão criminal, ser apreciado imediatamente. E não aguardar o trâmite da revisão criminal, isso pode levar aí 6 meses, 4 meses, até 1 ano, para se julgar um mérito de uma revisão criminal, e o sujeito fica preso aguardando o julgamento do processo. Voltando aqui um pouquinho, aí, dentro do seu trabalho e do caso concreto, que foi que deu origem aí ao seu trabalho, você conseguiu aplicar desta forma? Infelizmente não. Eu fiz um requerimento, mas foi indeferido, o Tribunal de Justiça da Bahia indeferiu o pedido, alegando, em resumo, que não havia previsão legal para esse instituto. Eu acho que o fato de não haver norma expressa não pode impedir a utilização do instituto. Primeiro que nós temos uma norma expressa no CPC, utilizado subsidiariamente aqui, né, analogicamente. Então, eu acho que o direito à liberdade é muito maior do que a inexistência de uma norma específica sobre o assunto. Foi possível, ao final, né, inclusive foi feito um procedimento de justificação, produzimos prova na revisão criminal, também usando a analogia do CPC, então foi feita uma produção de prova testemunhal, e ao final de quase 1 ano, foi que ele foi solto e comprovou-se efetivamente que ele, né, não era o autor daqueles delitos. Bom, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia de hoje. Até já. Bem, estamos de volta com a Academia, o espaço que a TV Justiça reserva a mestres e doutores para expor os trabalhos elaborados nas universidades. Aqui você também fica sabendo quais as teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. Confira. Direitos e garantias constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos. Dissertação de mestrado de Nelson Camata Moreira, editora Fórum. A tutela cautelar no processo penal. Tese de doutorado de Marcelo Polastri Lima, editora Lumen Iuris. Falência da pena de prisão, causas e alternativas. Tese de doutorado de César Roberto Bittencourt, editora Saraiva. E também está disponível o trabalho que hoje está sendo apresentado aqui no Academia, que é a tutela antecipada em revisão criminal de Fabiano Pimentel, que é este livro aqui, que eu gostaria que, inclusive, o Fabiano comentasse. É um livro publicado agora recentemente pela editora Consulex. Tenho recebido até, Remarque, algumas observações importantes. Está sendo bem aceito, inclusive em algumas pós-graduações pelo Brasil. E acho que vale a pena a leitura por ser um tema novo, em virtude dessa possibilidade aí de inovação do direito. Acho que essa é a maior contribuição do trabalho. Está aqui então, disponível já, Fabiano Pimentel, tutela antecipada em revisão criminal. Bom, agora já entrando no debate, gostaria que o professor Luiz Coutinho desse início então aqui às nossas discussões. Marco, eu acho interessante, eu agradeço o convite da TV Justiça para avaliar o trabalho do professor Fabiano Pimentel. O trabalho chama atenção pela qualidade, pelo ineditismo. É um tema que até então não tinha sido tratado pela doutrina nacional e que é visto sob uma perspectiva muito clara, sob uma perspectiva de uma nova visão do processo penal. Se verificada a questão do acesso à justiça, se verificada a questão da efetividade da prestação jurisdicional, é exatamente onde essa obra do professor Fabiano pode colaborar com um processo penal mais voltado exatamente à questão de uma justiça com efetividade. O início do livro ele faz logo uma citação de Rui Barbosa, que a justiça tardia é manifestamente injusta. E é exatamente, eu acho, que onde a obra se fundamenta, no sentido de que a revisão criminal é um procedimento último, após o trânsito em julgado, com o objetivo realmente de rever algo que, em tese, estaria já albergado pelo fenômeno da coisa julgada, que é um dos princípios basilares do direito da segurança jurídica. Verdade.
E com relação à efetividade, é exatamente onde a obra colabora com o direito, no sentido de que ela diz que é possível, sim, se dar uma nova visão ao direito, na perspectiva de se fazer uma prestação jurisdicional mais célere, mais adequada e com efetividade da justiça. E isso vem comungar com os princípios do Pacto de São José da Costa Rica, na questão da efetividade da prestação jurisdicional e até mesmo da duração razoável do processo. Agora, o trabalho como um todo, ele tem algumas nuances que realmente vão causar uma certa celeuma no cenário jurídico, e eu aproveitaria o momento para poder discutir com o professor Fabiano um dos pontos que mais me chamou a atenção, que é a questão do poder de cautela do juiz penal, que em tese estaria limitado pelo princípio da legalidade, e que com a nova proposta do professor Fabiano, em tese, daria-se a esse juiz a possibilidade de, ante ao trânsito em julgado, ante a coisa julgada, ele poder antecipar a prestação jurisdicional da ação desconstitutiva negativa, que é a ação de revisão criminal, que guarda uma certa similitude com o processo penal, mas que, por outro lado, dá uma interpretação do princípio da instrumentalidade, das formas, que causa uma um certo medo do aplicador do direito, até onde esse juiz penal poderia imiscuir-se na coisa julgada sem causar uma insegurança jurídica. Nós temos aí dois grandes institutos. O primeiro, a coisa julgada. A questão da segurança jurídica, que diante do nosso cenário jurídico nacional é um instituto que vem sendo buscado e respeitado constantemente. Do outro lado, o jus libertatis, num momento processual em que aquela decisão já tomou o condão de definitiva, de coisa julgada. Então nós temos uma dicotomia, o jus libertatis e a segurança jurídica. Diante dessa dicotomia, eu acho que deve prevalecer sempre o jus libertatis. E a pergunta vem no seguinte sentido: o juiz, ele então estaria diante de um poder de cautela exacerbado, diante da ausência de norma específica sobre o assunto? Olha, a inexistência de norma em si, ela não deve impedir a utilização da tutela antecipada. Como eu disse, existe norma no ordenamento que pode ser utilizada analogicamente. O juiz, ele deve agir, dentro dos limites da legalidade, ou seja, dentro dos limites do artigo 273 do CPC, Código de Processo Civil. Então, na minha opinião, isso não não inviabiliza, em nenhuma hipótese, o uso do instituto, considerando que existe norma no ordenamento jurídico. E o juiz, no seu prudente arbítrio, ele vai saber muito bem identificar quais são os casos, como disse, excepcionais, em que merece a utilização da antecipação de tutela. Mas não estaria, professor Fabiano, a criar a possibilidade de um risco de fuga para o acusado, já com uma sentença firme, transitada em julgado, em vias de ser executada, um título penal exigível contra o acusado e um juiz que não, em tese, não participou daquela construção primeira do processo, não estaria dando ao acusado a possibilidade de fugir? Veja bem, eu acho que nesse momento processual, o sujeito está condenado injustamente. Entretanto, na revisão criminal, ele demonstra inicialmente a prova inequívoca, a verossimilhança, diante de uma prova levada de plano ao magistrado. Então, ele está preso injustamente. E essa prova da injustiça, ela deve ser demonstrada inicialmente, para que seja possível a utilização da tutela antecipada. Então, o juiz, ele concedendo a antecipação de tutela, o efeito suspensivo da sentença, ele está identificando ali no momento uma prova cabal de que aquele sujeito que está preso, ele está lá injustamente. Então, nós não estamos colocando em liberdade alguém que deveria estar condenado, ao contrário. Nós estaríamos colocando em liberdade o sujeito que deveria estar solto, porque ele é inocente. Eu sugiro, no livro, diante do requisito da tutela antecipada, a questão da irreversibilidade da medida. Na tutela antecipada, a medida não pode ser irreversível.
porque senão o juiz não vai concedê-la. Então, se houver, professor Coutinho, qualquer possibilidade, qualquer indício do processo de que o sujeito vai fugir, não é caso de concessão. Professor Fábio Basílio. Quero voltar um pouco, professor, na questão da base do seu trabalho. Nós falamos da analogia. Analogia como instrumento, como forma de preencher esse sistema jurídico lacunoso, na sua obra muito bem posto, por sinal. Há distinções, professor, as diferenças entre o Instituto da Ação Rescisória e da Revisão Criminal. Se há essas diferenças, elas seriam capazes de inviabilizar a aplicação da tutela antecipada pela analogia? A grande questão, Fábio, é que não há no ordenamento jurídico processual penal uma norma específica. Então vamos utilizar o artigo 489 do CPC. Essa é a base, é a premissa que nós partimos para a análise desse trabalho. Nesta análise da analogia, é necessário haver uma semelhança entre os institutos. E eu vejo a revisão criminal e a ação rescisória como institutos semelhantes. Quais são as semelhanças? Primeiro, ambos são institutos que são apresentados depois do trânsito em julgado. Ambos possuem natureza jurídica de ação. A diferença é o prazo. A revisão criminal ela não tem um prazo certo. Pode ser feita a qualquer tempo, diferentemente da ação rescisória. E também as partes legitimadas. A ação rescisória pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu no processo civil. No processo penal, a ação rescisória é uma ação de impugnação exclusivamente defensiva. Pelo menos essa é a teoria mais utilizada, embora haja doutrina que admite a revisão criminal pro societate. Então eu vejo aí uma semelhança muito grande entre os dois institutos e por isso defendo a possibilidade da utilização da analogia do Instituto da Tutela Antecipada em sede de revisão criminal. Professor, Fábio Pimentel, o senhor bem colocou também que a questão da prova ser levada de plano pelo sentenciado capaz de provar o fundado receio de um dano irreparável ou de difícil reparação. O senhor estaria colocando aí, pelo artigo 156, que o ônus da prova é do sentenciado? Essa é uma pergunta interessante, Fábio. Porque a norma geral do CPP, o artigo 156, bem citado pelo professor Fábio, traz um critério processual civil para o processo penal e deve ser analisado de forma sistêmica. O ônus da prova cabe a quem alega. Essa é a regra do direito processual civil, trazida, na minha opinião, indevidamente ao processo penal. O professor Lopes Júnior ele traz um pensamento muito moderno sobre o assunto. Ele diz, o ônus da prova no processo penal é da acusação. Seja ele durante o curso do processo ou depois do trânsito em julgado. É uma expressão forte, mas eu vejo da seguinte forma. Se no curso de uma revisão criminal o acusado conseguiu gerar a dúvida no tribunal, deve-se aplicar o princípio do indúbio pro réu. Essa não é a tese mais aceita, mas, na minha opinião, o jus libertatis, o direito à liberdade, o direito constitucional, a presunção de inocência, o indúbio pro réu deve valer para todas as fases do processo, até mesmo depois do trânsito em julgado. Parece que é exatamente nesse ponto que vem aquele meu questionamento, que ao se estabelecer essa possibilidade, estaríamos dando ao juiz a possibilidade de rever algo que já está cristalizado pela coisa julgada e dando a ele um poder de cautela muito grande diante de algo que deve ser respeitado. Imagine se a cada momento que fosse proposta uma revisão criminal, pudesse o juiz antecipar esses efeitos e, eventualmente, essa sentença nunca se tornar uma sentença definitiva. Bem, eu quero aqui agradecer ao Fabiano Pimentel, também ao Fábio Basílio, nossos agradecimentos, bem como também ao Luiz Coutinho, que hoje participaram desse debate aqui no Academia
E obrigado aí também pelas contribuições nessa discussão. Você também pode participar do nosso programa. Para isso, fácil, mande a sua dissertação ou tese para o e-mail academia@stf.jus.br. Também é possível rever este programa no nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.